Praia Grande tocando violão. Vou falar um pouquinho dessa história. Bora. Mas Zeca, é um prazer muito grande recebê-lo aqui em Arari, principalmente na nossa humilde Rádio Progresso, a Rádio de Arari. Prazer meu, cara. Uma honra estar de volta aqui à minha cidade. As pessoas às vezes têm uma certa dúvida com relação à minha origem. Eu vou até aproveitar a oportunidade para esclarecer. Eu só não nasci aqui por um acidente de percurso. Minha mãe teve uma gravidez meio complicada e foi me parir lá no Hospital Presidente Dutra. Um dia depois eu já estava aqui. Então meu coração é arariense. Só não está na certidão de nascimento porque realmente, de fato, eu não nasci em terras ararienses. Mas sou daqui, minha família é daqui, né? E passei a minha primeira infância, a mais importante, a mais essencial, assim, aqui. Qual é a recordação que você tem da sua infância em Arari? Olha, a principal, talvez, referência que eu tenho, as duas principais são o rio, que era o quintal da minha casa, porque meu pai morava ali na Padre José da Cunha Desta, número 60, Rua Grande, né? E o rio ficava a 30 metros de casa. Tanto que quando na enchente de 74 foi das primeiras casas a ser invadida, alagada pelas águas. E o rádio, que era uma presença constante na minha vida, ali, ligado o dia inteiro, que eu acho que também é muito responsável por eu ter me tornado músico profissional. Vamos falar um pouquinho dessa história aqui, porque tem umas coisas aí que eu quero Vamos lá. Mas voltando aqui, meu pai, ele falava muito em Tunico Santos. Sim. Né? Tunico Santos, qualquer coisa, leva para Tunico Santos, lá em Arari, que ele resolve o problema. O seu pai era farmacêutico, era médico, era tudo, né? Ele fazia um bocado de coisa aí. Ele está aí, inclusive, eu vou prestigiar a festa. Aqui não é exatamente não, está na cidade. Meu pai é uma figura muito curiosa, porque ele na verdade, fez, sei lá, talvez 2 anos de farmácia e largou. Então ele não aprendeu o que ele sabe na universidade, ele aprendeu fazendo, intuitivamente. Virou meio que um curandeiro, assim, um médico informal da cidade. Né? E ele curou muita gente, eu encontro por aí, às vezes, viajando, cara, e o cara fala assim, rapaz, teu pai tirou um anzol do meu nariz. Até em Roraima eu já encontrei nego que foi salvo pelo meu pai. Então é uma figura, quando ele morrer merece aí uma estátua em praça pública, porque é uma figura muito, muito importante. Né? Tem pardos e tudo mais. Né? Você começou falando dos primeiros, como é que foi os seus primeiros passos na música? Como é que você começou? Ouvindo rádio, ouvindo música, você começou a tocar? Como é que foi? Minha casa era muito... instrumento? Violão. Minha casa era muito musical, né? Meus irmãos mais velhos tocavam, minhas irmãs cantavam. Minha mãe sempre gostou muito de cantar sambas antigos, de Noel Rosa, Ismael Silva, Ari Barroso, pai e tal. Então era uma atmosfera muito musical, mas eu só fui mesmo começar a aprender o instrumento quando fui já para São Luís, na adolescência, então, 14 anos. Aí comecei a tocar, me envolvi com outros músicos mais velhos e fui me metendo ali no meio musical, né? Com 19 anos eu já estava na estrada, fui morar em Belo Horizonte, depois em São Paulo, onde moro até hoje, mas nunca perdi os laços aqui com a Eu me recordo de algumas vezes na Praia Grande de você fazendo shows, sempre com nós de Júnior, né? Vocês eram muito amigos, né? Vizinhos, né? Eu me lembro de vocês dois cantando na Praia Grande. Nós foi muito responsável por me tirar do quarto, da casa, da sala e me levar para o teatro. Assim. O nosso primeiro show foi um show bem marcante para a gente. Em 85 a gente fez 1+1 no Teatro Arthur Azevedo. E aí foi o começo de tudo, né? Você está aqui acompanhando de artistas maranhenses importantes, né? Além dos dois que estão aqui presentes, a Luciana Simões, o Ale Muniz, como é a sua relação hoje com os artistas maranhenses que fazem música em São Luís, que não tiveram essa projeção que você alcançou? Eu nunca perdi, na verdade, a ligação com a produção musical do Maranhão, né? Recentemente, por exemplo, eu tive participando do show que vai virar disco do Joãozinho Ribeiro, que é um Joãozinho Ribeiro, primeiro CD do Joãozinho Ribeiro. Primeiro Joãozinho Ribeiro, tardio, né? Porque é um cara que tem uma produção incrível, mas se envolveu com política cultural, foi secretário de cultura, etc. E acabou se desviando um pouco dessa faceta dele, que eu acho que é a mais importante, é um grande poeta, um grande compositor e um grande amigo. Foi um mestre, porque ele era mais velho e ele foi um cara que sinalizou muito pra gente o que fazer, né, na vida musical, assim. Foi um cara muito importante. E agora eu participei junto, o Ale que está aqui participou, César Teixeira, José Sobrinho, Chico Saldanha, vários nomes importantes. Eu sou um grande fã, né, da música maranhense. Lamento que ela não tenha a projeção
que merece. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu vi alguma coisa aí nos jornais de que você seria convidado para ser secretário de Cultura de São Luís. Chegou a acontecer esse Teve convite? uma campanha nas redes sociais, não houve nenhum convite oficial, né? Mas teve uma campanha nas redes sociais que me deixou muito lisonjeado. E embora eu tenha por um segundo pensado na possibilidade, é uma coisa no momento impossível e praticável mesmo que acontecesse um convite oficial do prefeito e tal. Mas não é uma coisa que eu considero impossível nos próximos anos e tal. Eu gostaria muito de fazer alguma coisa efetivamente pela cultura do Maranhão, mais do que eu faço, né, com a minha música. O Chico da Ladeira está fazendo uma campanha pelo Rogério do Maranhão. Mas já foi escolhido, eu acho. Já foi, mas ele fez uma campanha, né, lá, o Chico da Ladeira, o grande poeta. Nem sempre o artista pode ser um bom... E nisso algumas pessoas que se manifestaram contra essa campanha têm alguma razão. Nem sempre um bom artista, um artista interessado na cultura do seu lugar, pode vir a ser um bom administrador de cultura, né? Porque isso envolve muitas outras coisas, um cargo burocrático, envolve outras coisas extra-artísticas. Exatamente. Mas escolheram um bom nome, que é o professor Chico Gonçalves, né? Que vai ser também como secretário adjunto, o Nelson... Nelson, que é o filho de Nelson Brito. Que é sobrinho. Sobrinho do Nelson Brito, que faleceu recentemente, que foi um grande artista maranhense. Um grande militante também da cultura. Né? E o menino tem o mesmo histórico. Assim. Pois é, eu vi agora, poucos dias atrás, eu estava assistindo o Gilberto Gil no Jô. Não sei se você viu os 3 blocos. Não. Semana retrasada, um dos últimos programas do ano, e ele falou exatamente o que você está falando agora aqui, o Gilberto Gil. Ele começou como vereador, ele foi vereador em Salvador, né? E depois ele foi, durante 6 anos, secretário, ministro da Cultura. E o Gilberto Gil tem uma bagagem extraordinária. Além de ser um compositor, um cantor extraordinário, ele é um homem muito culto, não é verdade? Claro. Muito, e ele falou dessas dificuldades, né? Exatamente o que você está falando. Ele mesmo foi né? muito contestado. Exatamente. Veja, se o Gilberto Gil, que é o Gilberto Gil, é um dos pilares da música popular brasileira, foi contestado, criticado, imagina eu se aceitasse o cargo. Mas eu acho que, assim, de certa maneira, o que a gente faz é também política cultural, né? Com a nossa música e tal. A gente trabalha pelo avanço, pelo progresso da arte, da cultura daqui. Eu quero te fazer... Luiz Gonzaga fez 100 anos, agora recentemente. Eu assisti até 2 horas da manhã um show transmitido direto de Exu e do Marco Zero lá em Recife. Isso. E o Fagner falou no seu nome. Falou, ele falou de Dezembros, né? Que é uma canção que vocês fizeram, uma parceria, e falou de você. Luiz Gonzaga foi um grande mestre de todos vocês, dos grandes artistas e compositores da música popular brasileira, dos grandes, eu digo assim, daqueles mais importantes. Para mim é o grande foi a grande referência. Para mim é um grande nome, embora eu tenha também adoração por outros artistas e tal, mas para mim é o mais, assim, simbolicamente é o mais importante. É um cara que saiu de uma realidade super adversa, né? De um lugar esquecido no mapa, e foi e ganhou o Brasil. Outro dia eu vi uma matéria sobre ele. Asa Branca tem gravação até em coreano. Tem coreano. Um grupo sul-coreano que gravou. David Bowie, que é um grande artista americano, da banda Talking Heads, que é uma banda também mitológica, gravou. Então, assim, é um cara que tem uma importância internacional, que transcendeu todas as fronteiras, as barreiras e enfrentou muito preconceito, né? Para fazer valer essa música, essa linguagem oriunda do Nordeste, assim, né? Conversando com Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro, recentemente eu ouvi até alguém dizer, não me lembro quem foi que disse na televisão, que o Luiz Gonzaga estava para a música popular brasileira como os Beatles estavam para a música mundial. Mas por quê? Diz porque os Beatles eram 4, eles tocavam 4 instrumentos só, e o Luiz Gonzaga era ele, uma sanfona, um zabumba e um triângulo. E ele conseguia fazer, inclusive ele fez no Canecão, no Rio de Janeiro, um show antológico, você sabe disso, que foi gravado. Eu tinha até esse CD, que ele conseguiu levar, lotou o Canecão com 3 instrumentos, uma sanfona já um pouco usada, tá vendo, doutor Leão? Um zabumba já velho e um triângulo. E foi um show extraordinário. Porque ele era extraordinário. Você sabe que a música nordestina, ela tinha mais instrumentos na formação, tinha violão, sete cordas, uma coisa meio vinda do choro, cavaquinho, e ele reduziu a isso. Foi ele que foi o criador desse, vamos dizer, desse power trio
no forró, que era, com sanfona, um bom sanfoneiro, né, claro, não pode ser um qualquer. Uma zabumba e um triângulo, não precisa de mais nada, não se sente falta de mais nada, né? Que esse forró que foi imortalizado, essa formação foi imortalizada, que hoje está um pouco em baixa, porque o forró eletrônico também ganhou força e tal, mas enfim, ele foi um gênio, né, criador, e fez um cara semi-analfabeto, fez canções lindas, lindas letras, porque as letras também ele metia a mão, não era só Humberto Teixeira, nem o Zé Dantas. Melodias primorosas, estão no imaginário de todo mundo. Por isso talvez a comparação com Beatles, né? Que qualquer criança sabe cantar uma música do Gonzaga, né? É verdade. E o Maranhão, quem foi para você o grande João do Vale, né? João Acho do que é o Vale. grande nome. Que aliás foi considerado o maranhense do século, né? Então está em boas mãos o título. Foi em 2000 quando fizeram a pesquisa. Foi feita uma pesquisa, não sei se o doutor Leão sabe disso, fizeram uma pesquisa no Maranhão, que naquela época em todos os estados fizeram pesquisa para saber quem era o maranhense, o brasileiro do século, em cada estado. Em Minas Gerais, por exemplo, todo mundo achava que ia ser Pelé e foi o Chico Xavier, né? O Chico Xavier. E aí o que aconteceu? Pelé já não é mineiro, Pelé já é de outra dimensão. E quem ganhou foi o Chico Xavier. E aqui no Maranhão foi, com muito mérito, o João do Vale, que tinha uma proximidade lá com o Luiz Gonzaga. Foi gravado, inclusive, né? Foi gravado por Gonzaga, de Teresina a São Luís, se não me engano, é parceria dele. Só que ele não assinava, o Gonzaga não assinava porque tinha problema de editora, ele botava o nome da mulher, Helena Gonzaga. Então tem umas duas parcerias que são com o João do Vale. Eu ouvi você dizer recentemente, você hoje produz como é que se chama o nome dele aqui? Deixa eu lembrar aqui. Você produz hoje, faz uma produção, né? Onde é que está aqui minha coisa aqui? Por favor, a partir de agora você me chama de comendador, tá? Pois é, o Odair José. Eu estou falando isso, comendador por causa da medalha. O Odair José, e você tem uma admiração pelo, parece que está produzindo o Odair José. Você gosta do Luiz Gonzaga, é amigo desses grandes nomes da música, fez música com Fagner, teve uma tretazinha com Caetano que eu ainda vou te perguntar. Mas somos amigos. Mas, não, o Gal também. Aliás, ela está muito áspera, né? Não sei se tá. No dia ou na vida? Na vida. Eu queria ver ela na Marília Gabriela, eu não gostei muito da entrevista dela. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quem teve agora aqui em Araria semana passada foi o Bartô Galeno, que você também já citou. Mas isso você ouviu na infância, foi? Na infância, né? Na rodoviária, no bar, no hotel do Tio Manuel que tinha aqui, né? O Hotel São Jorge, que era do lado de casa. Quer dizer, são coisas que essa música da rua e do rádio é uma coisa muito, muito forte na minha memória. E até hoje, está, de certa maneira, nas composições que eu faço, né? São coisas que a gente não escreve. Valdir, por exemplo, vi o show de gravação do DVD do Valdir lá em Fortaleza, fiquei emocionadíssimo, porque aquelas músicas todas eu conhecia de cabo a rabo. Todo o repertório sabia tudinho, entendeu? Então é uma coisa que está na memória afetiva mesmo, da criança, do adolescente e tal. E você carrega por toda a vida. O Odair, eu produzi o disco dele, vou deixar aqui, espero que vocês toquem. Eu quero. Produzi o novo disco dele, muito legal, tem participação minha, do Paulo Miklos, dos Titãs. Dos Titãs, que teve agora também muito inteligente o Paulo Miklos. O Miklos o Odair é um cara... Eu tava, o Bartô veio aqui fazer um show, chegou aqui, encheu a cara, ele cantou nada, não canta mais nada. Mas o Odair José parece que não anda bebendo. Não, o Odair parou de beber, está se cuidando. Não, ele mesmo diz, agora eu estou redescobrindo o prazer do palco, está em super forma, está com 62 anos, mas está numa forma incrível. E olha, uma coisa incrível que tem acontecido com a carreira do Odair, ele está sendo redescoberto pelos jovens. A plateia dele hoje, claro, tem os veteranos que acompanham desde sempre, mas tem gente de 19, 20, 21 anos acompanhando e tocando, bandas tocando, resgatando, conhecendo pela primeira vez as canções dele. E isso é uma coisa, um fenômeno, uma coisa muito interessante que aconteceu com a carreira dele. Um tempinho aqui, deixa eu te fazer duas perguntas importantes para a gente depois voltar só um pouquinho para Arari. Antigamente, eu me lembro que os movimentos políticos que eram feitos no Brasil, primeiro movimento contra a ditadura, movimento feito pelas diretas já, quem eram as músicas que tocavam? Geraldo Vandré, Milton Nascimento, era como é que se chama? Caetano, Chico Buarque, essas músicas. Ultimamente os movimentos outro dia eu vi um movimento em Brasília, o pessoal tocando uma música sertaneja universitária. Por que isso? Isso não tem nada a ver. É uma coisa... A primeira
cantando outras coisas. Os movimentos perderam a força, na sua opinião, os movimentos hoje no Brasil, depois do impeachment do Collor? Os movimentos e a música também, assim, a música, né? O conteúdo, vamos dizer assim, de protesto das músicas. Se perdeu um pouco, né? E na verdade, uma coisa que agora foi abolida, que é essa coisa do showmício, fez um mal danado no período em que durou, porque as pessoas chamavam os artistas mais populares, não necessariamente os engajados no trabalho, na campanha mesmo do sujeito lá, chamavam as pessoas mais populares porque eram mais eleitores em tese que estava se chamando. Então essa coisa do show, e eram pagos, e às vezes super bem pagos, né, super faturados e tal. Essa coisa criou um pequeno monstro, que foi, não tem mais, a pessoa não toca por amor à camisa, mas toca por amor ao dinheiro mesmo. Isso daí... Descobriram agora que o show da campanha, na campanha passada do Zezé, foi pago pelo Marcos Valério, né? Está no jornal de hoje aí. Marcos Valério pagou o show do Zezé de Camargo e Luciano na campanha da provável. É uma provável. É triste, porque antigamente esses artistas todos que você citou tinham um envolvimento real. Gente, o Papai de Belém, quando se engajava lá na campanha pró-Tancredo, Direta Já e Milton e Chico, essa turma toda, tinha um envolvimento real. Hoje em dia não. Isso se perdeu. É uma pena, mas é o final dos tempos também, né? Mas uma pergunta com relação a esses grandes nomes da música brasileira. Quando você saiu do Maranhão, foi para Belo Horizonte, que lá você deve ter conhecido o pessoal do Clube da Esquina, que para mim são os mestres, para mim, Fernando Bran, Paulinho Pedra Azul, Loborges, Beto Guedes, Milton Nascimento, para mim são gênios da música. Eu tive o privilégio uma vez em Belo Horizonte de assistir um show de Mercedes Sosa, Pablo Milanês e Milton Nascimento num palanque em praça pública. Showzão, né? Um espetáculo, uma das vozes mais lindas que eu já vi na minha vida foi de Mercedes Sosa, já falecida, né? E o Pablo também tinha uma voz extraordinária, sem falar no Milton Nascimento. E como é que, quando você conheceu essas pessoas, esses grandes nomes da música, e principalmente quando veio para São Paulo, quem foi que você mais se admirou, mais gostou, e quem foi que você se decepcionou? São curiosidades que todo mundo tem. Os com quem eu me decepcionei eu não vou contar. Os com quem eu me decepcionei eu não vou contar. Mas, olha, uma das coisas mais felizes assim, dessa carreira de música profissional, mais prazerosas que acontecem, assim, é o fato de você poder se aproximar de algumas pessoas que eram ídolos na infância e de repente viram um colega de trabalho, né? Por exemplo, ter gravado com o Martinho da Vila, ter gravado com o Rolando Boldrin, Lobão, isso aí, Jardim Macalé, isso aí é uma coisa que não tem, é incomparável, não tem dinheiro que pague, entendeu? Uma alegria quase juvenil de você. Quando eu me vi no palco com o Wagner, tinha um momento que eu pensava assim, pô, mas eu lá em Arari, ouvindo o último pau de arara, depois de São Luís, tentando tocar no violão aquelas canções, de repente estou aqui com um cara, é meu parceiro, compusemos juntos, estamos cantando juntos no palco. Isso era às vezes dava assim exatamente. Uma sensação quase de sonho, assim, né? E hoje é meu amigo, um parceirão. E a música que vocês fizeram é muito bonita, Dezembros, né? É bonita. E é um grande cara, então é uma das grandes alegrias. Vou pedir para encerrar, vou fazer só mais duas perguntas. Não estou com pressa não, viu? Duas perguntas. A próxima pergunta é com relação à sua coluna na revista Isto É. Eu leio muito essa coluna na revista Isto É. E então é você? Hein? Então é você. Eu leio muito. É importante. Você também, além da Isto É, você escreve outras coisas? Eu cheguei a lançar um livro de crônicas que eu publiquei no meu site desde 2005 e tal. E em 2010 eu compilei as que eu julgava mais pertinentes, assim, atuais, e fiz um livro chamado Bala na Agulha, cujo subtítulo é Reflexões de Boteco, Pastéis de Memória e Outras Frituras. Inclusive conto muitas histórias da minha infância, memórias de personagens aqui de Arari, histórias que meu pai contava, personagens que eu conheci pessoalmente mesmo, né? Tem muito de memórias assim nesse livro. Foi uma experiência, eu não sou escritor afinal. Minha função, meu ofício é ser compositor, é fazer canções. Mas a coisa de escrever foi um hábito que sempre teve presente na nossa família. Meu pai sempre foi um cara que impôs assim, que a gente lesse os grandes clássicos brasileiros, e
universais e tal. Então escrever nunca foi uma coisa, um bicho de 7 cabeças para mim. Naturalmente tem gente que escreve melhor. Mas você já leu, doutor Leão, a coluna dele na revista Isto É? Na última, é muito boa, interessante, muito interessante. Mas o convite para Isto É foi muito bacana, porque também me ajudou a consolidar, acho que uma forma, um estilo, foi uma experiência incrível. E o show hoje em Arari, você recebeu o convite do prefeito Leão, né, que está inaugurando hoje uma linda praça. Uma canja, né? É uma canja, e na realidade vários artistas ararienses vão cantar. Gente, aí eu também quero saber quem são os artistas. Eu não sei quais são os que vão cantar. Manuel Leão. Manuel Leão, Marquinhos Nunes, Pedro Terra, Toge. São 10 autores. Ribeiro, que é um bom grandes compositores da terra, meu amigo particular, como todos os outros. Enfim, hoje nós vamos ter a oportunidade de ver, né, de assistir pelo município a entrega da medalha do Método Arariense ao Zé Cabaleiro, pela grande contribuição que ele tem dado à música brasileira, né, e ao nosso reconhecimento por ele ser daqui, ser do Maranhão e contribuir para a música do Brasil. E eu acho que ele merece essa homenagem. Sem sombra de dúvida, né? Tem que fazer uma menção aqui, o Leão, não obstante ser meu primo, sempre foi um cara muito sensível com as coisas da cultura e da arte. Eu lembro de ter trazido aqui nos anos 80 um grupo de magros cabeludos chamado Academia dos Pares, um grupo que não tinha credibilidade nenhuma em lugar nenhum. E ele topou trazer aqui do Clube Arari, fizeram um recital, foi um sucesso e tal. Hoje alguns são poetas reconhecidos, inclusive um deles é meu parceiro, Fernando Abreu, em algumas canções. Também trouxe pela primeira vez o meu show aqui, que foi o meu primeiro show solo, Urubu Guarani. Eu estreiei no Teatro Arthur Azevedo e o show estava condenado a acabar. Ele me convidou para uma festa, não me engano, uma festa junina, né? Aqui no Largo, foi no Festival da Velocidade, no Parque do Folclore. E foi a primeira turnê internacional que a gente fez na nossa vida. Essa excursão aqui por Arari foi incrível, a gente foi recebido com incrível carinho, foi uma experiência incrível. Então, assim, para além do nosso parentesco, eu tenho uma sensibilidade real, sincera com as artes e com a música. E eu trouxe de Lambuja, uma grande Lambuja, por sinal, 2 grandes amigos, que são hoje, talvez, pelo menos na minha opinião, os 2 grandes representantes da música produzida hoje no território maranhense, que é o Alê e a Lu, que formam a dupla criolina. Eles já têm 2 discos, eu já colaborei em alguns discos deles, temos projetos aí de parceria, e vão me ajudar aqui a reforçar o coro para a gente fazer Vai ser uma canja, uma coisa informal, não é um show, a gente não trouxe estrutura de banda, mas vai ser um negócio bem gostoso. Pois é, aliás, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá vendo? Hã? Se quiserem falar alguma coisa, vou mostrar, pode falar. Luciana. Bom dia, gente, boa tarde. Eu quero agradecer, estou muito feliz, muito emocionada de ter sido convidada por Zeca para receber essa medalha, essa comenda. Eu acho que é uma medalha justíssima. Se alguém leva realmente o nome do Maranhão pelo Brasil e pelo mundo, é Zeca, né, que leva esse sotaque da nossa terra de uma forma crítica, moderna, atual, contemporânea. Né? E a gente fica muito feliz em estar ao lado dele nesse momento, né? Estar participando disso, estar aqui em Arari, a primeira vez nossa aqui em Arari. Você já ouviu ela cantar? Ela canta muito. O senhor vai ouvir hoje. Eu queria convidar todo mundo para estar lá na praça hoje com a gente. Vai ser um momento bonito que a gente vai cantar músicas. Vou cantar um reguinho para a gente celebrar, comemorar, sacudir o esqueleto. E vai ser lindo, gente. Compareçam, eu queria agradecer muito. Deixa eu falar aqui um pouquinho também com a Lê. Ale, e você? Está feliz em estar em Arari pelo convite e receber o Zeca? Eu já estive em Arari, não para cantar, para fazer show, mas eu tenho uma tia minha que é daqui de Arari. A esposa de um tio meu, da família Batalha. Né? Então, assim, já vim algumas vezes quando era pequeno e tal. Eu acho que eles me deram um disco seu de presente, que tem uma música chamada Ariri, que fala em Arari na música. Não, é Iererê. 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 Fala alguma coisa de Arari, não sei o que. Eu já me dei um disco, foi João Batalha que me deu um CD seu de presente. Me deram um CD desse, eu acho que eu tenho esse CD. Então, mas assim, eu estou curtindo demais de estar aqui na cidade, né? E ainda mais pelo motivo, meu pai é da Baixada, quer dizer, a família da Luciana também é da Baixada, Bequimão, minha família é da área ali de Penal.
Penalva, Viana, Cajaí, né? Só a galera da Baixada. Está muito bem acompanhado aqui. A Baixada para dar moral, né? Tem além da Baixada tem muita gente boa, tem o Rogério que já citei, que ligou, tem o José Sobrinho que é de Cajari, eu conheço José Ronald Sobrinho, também de Cajari. Ronald Pinheiro de Cajari, todo mundo da Baixada produz muita gente boa. Eu vou encerrar. O Rio que traz essa inspiração, né? Essa coisa, essa inspiração. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou encerrar fazendo só uma pergunta para ti. Essa é a pergunta que eu deixei por último. Eu queria saber como é que você viu, você é crítico, né? Como é que você viu a participação da nossa conterrânea Alcione de Nazaré no Rio de Janeiro, defendendo o Rio de Janeiro na divisão dos royalties, né? Dos royalties do petróleo. Rapaz, olha, eu tenho uma admiração artística tão grande pela Alcione que, de certa maneira, me impede de fazer qualquer tipo de eu acho que ela fez sem nem ter a consciência real da consequência do que ela estava fazendo, entendeu? E é isso, acho que quando a gente admira muito assim, uma pessoa, acho que ela é um dos maiores talentos da música brasileira já surgido. Né? Politicamente, talvez ela seja equivocada. Foi uma atitude desastrosa que repercutiu muito mal, né? Eu acompanhei pelas redes sociais, mas eu não acho que ela fez tendo a completa consciência da gravidade do que estava acontecendo. E se ela fez, a gente tem que respeitar, porque é uma posição política e a gente vive numa democracia, né? Agora, eu acho que ela foi muito crucificada, assim, para além do que, porque assim, tem certas coisas que, tem um ditado antigo que diz que a antiguidade é posto, né? Talento também é posto. Quando a pessoa chegou num certo lugar, ela deve ter méritos para ter chegado ali, isso deve ser respeitado. Tem então, moral para isso. Tem moral, autoridade moral. Então eu sou meio assim, já ouvi muita gente criticando por causa dessa atitude política dela, de se colocar sempre ou em cima do muro ou do lado errado nas questões políticas, mas eu me reservo o direito de não criticá-la, porque eu sou um grande fã dela, acho uma artista incrível, internacional e merece todo o nosso respeito. Eu não cantaria, mas respeito que ela tenha cantado. Zeca, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer enorme, obrigado. Certo? Conversar com você aqui na nossa humilde rádio. E eu sou seu admirador, seu fã. Eu estava agora há pouco distante aqui com o doutor Leão, a prefeita de Vitória do Mearim, ligou pra gente também aqui no intervalo, quando eu falei, estava passando por aqui, ligou, e eu estava anunciando a sua entrevista, ela disse também, disse pra ele que eu sou fã, e parece que ela tem uma irmã que é casada com uma pessoa... Tem uns parentes. Pois é, lá, casada com um amigo seu muito íntimo, eu esqueci o nome na hora que ela me deu, mas a irmã dela é casada com um grande amigo seu que convive com você. Eu vou descobrir. Eu me esqueci o nome dele. Eu vou descobrir. Tá certo? Prazer imenso estar aqui, viu? Prazer imenso, e nós vamos estar lá para assistir o show. Tá certo? Na sua cancha. Vai ser uma coisa generosa. Tá certo. Muito obrigado, doutor Leão. Você pode ficar à vontade. Para encerrar, eu queria dizer ao povo de Irani, mais uma vez, eu admiro a inteligência do César Bezerra. É um dos poucos, aliás, tão competente, que sabe fazer muito bem. Parabéns, e eu sou seu fã. Tá, muito obrigado. Eu fiquei... Tá, muito obrigado. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, e beijar tudo que está mandando. Era você,
mão.